De 0 a 10, qual a chance de Roger Guedes voltar para o Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e especula também sobre a possibilidade de Luiz Ubeldia trocar o São Paulo pela seleção argentina. A história é maluca, mas eu vou dar todos os detalhes. Informação super importante, o Brentford da Inglaterra prepara uma proposta de 30 milhões de euros ao Palmeiras por Luiz Guilherme. Fala ainda sobre Michael mais perto de voltar para o Flamengo. Tem as últimas do mercado, informações do Cruzeiro, do Atlético, últimas de Libertadores e Sul-Americana e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Me dei super bem com uma aposta quádrupla nessa terça-feira. E estou colocando na tela jogos dessa quarta por Libertadores e Sul-Americana com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Na Libertadores, aposto na vitória do Grêmio contra o Strongest, na vitória do São Paulo contra o Tajeres e do Fluminense contra o Alianza Lima. Na Sul-Americana, estou indo na vitória do Lanús contra o Cuiabá, na vitória do Boca Juniors contra o Potosí, nos 3 pontos do Defensa e Justiça diante do César Vallejo. E ainda a final da Conference League, jogo marcado para Atenas entre Olympiacos e Fiorentina. Confesso que não tenho palpite para esse jogo. Pensei em ir no empate, mas tenho muitas dúvidas. E você manja de futebol? Então vem se divertir comigo na aposta ganha. Para participar é simples, tem link no comentário fixo. Você vai clicar, se cadastrar, depositou 100% dessa grana, volta em bônus. Lembrando, bônus máximo de R$200. Você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem pro play, vem pra aposta ganha. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é ruim para torcedores brasileiros que sonhavam com a contratação de Di Maria. Segundo o jornalista argentino Léo Paradiso, Di Maria se acertou verbalmente com o Inter Miami e vai jogar ao lado de Luizito Soares, Lionel Messi e companhia. O contrato dele com o Benfica se encerra em 30 de junho e ele está livre para assinar esse pré-contrato. Quero contar também que o Internacional em sua volta aos campos perdeu, derrota por 2-1 de virada para o Belgrano na noite dessa terça-feira na Arena Barueri. Resultado ainda assim mantém o Inter vivo. O Belgrano já está classificado para a próxima fase da Sul-Americana, o Delfim tem 8 pontos, o Inter tem 5 e o Tomayapo tem 1. O Inter ainda faz mais 2 jogos, contra o Tomayapo fora de casa e contra o Delfim e o Tomayapo só jogam mais uma vez, ou seja, se o Internacional empatar com o Tomayapo e vencer o Delfim, ele se classifica em segundo. É possível até que com uma vitória com algum placar, com um placar um pouquinho mais razoável diante do Delfim, o Inter ultrapasse a equipe equatoriana e se classifique como segundo colocado. Quero contar ainda que Vinícius Júnior, acredite se quiser, ficou de fora da seleção do Campeonato Espanhol feita pelo Jornal Marca. O cara foi campeão espanhol, não perdeu nenhuma partida entre os jogos que disputou na competição e ficou de fora. A lista do Jornal Marca tinha como atacantes o Dovbyk, que foi artilheiro da competição, e o Griezmann. Detalhe importante, o Griezmann à frente do Vinícius Júnior. Ô pessoal do Marca, me ajuda a te ajudar, né? Bora falar também sobre Jordi, goleiro de 30 anos de idade que está no Novo Horizontino. Ele é hoje o mais cotado para ser contratado pelo Santos. O Peixe busca um goleiro depois da lesão do João Paulo. A negociação com Marcelo Groi já havia contado para vocês na terça-feira que foi descartada. Para arrematar o giro de notícias, Richarlison, que foi especulado como possível reforço de Palmeiras e Vasco. O craque Neto foi quem trouxe essa notícia. Afirmou por meio das suas redes sociais que está em São Paulo terminando um tratamento e não vai sair do Tottenham. Está muito contente no clube inglês, super moral com o técnico, com o presidente, e por lá ele continua. Bora falar agora sobre os brasileiros que já estão garantidos na Libertadores da próxima fase, mas na segunda colocação. Poderemos ter confrontos pesados nas oitavas de final entre times brasileiros. Tudo porque Flamengo e Botafogo jogaram nessa terça-feira e conseguiram o suficiente apenas pro segundo lugar. O Fla venceu o Milionários por 3-0, mas com a vitória do Bolívar contra o Palestino, o Flamengo terminou na segunda colocação do seu grupo.
E dessa maneira vai aguardar pelo sorteio na próxima segunda-feira para saber quem poderá ser seu adversário. Dá para imaginar, por exemplo, um Palmeiras e Flamengo, um Atlético Mineiro e Flamengo. O Botafogo é outro que terminou na segunda colocação. Empate nessa terça-feira na Colômbia contra o Júnior Barranquilla. Júnior e Botafogo terminaram com a mesma pontuação, mas com vantagem do time colombiano nos critérios de desempate. Botafogo, assim como o Flamengo, vai aguardar pelo sorteio da próxima segunda e pode se deparar com o time brasileiro que terminou em primeiro. Para completar, é curioso contar que Grêmio e São Paulo também podem terminar na segunda colocação dos seus grupos, tá? Nesse momento, o São Paulo é o segundo colocado, mas ele recebe nessa quarta-feira o Tadieres. Qualquer vitória faz com que o São Paulo ultrapasse o Tadieres. Se houver empate ou derrota, o tricolor se junta a Botafogo e Flamengo na segunda colocação. O Grêmio tem só 3 pontos. Contra 4 do Estudiantes, 5 do Huachipato e 10 do Strongest. Só que tem um detalhe importante, o Grêmio tem um jogo a menos do que Estudiantes e o Huachipato e 2 jogos a menos do que o Strongest. Grêmio e Strongest se enfrentam nessa noite com o Grêmio como mandante. Dá para imaginar o Grêmio se classificando como o segundo ou até primeiro colocado. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Libertadores da América pegando fogo. Quero falar agora sobre o Cruzeiro e a chance de a Raposa vender um jogador em meio a várias notícias de compras, contratações, chegadas, à possibilidade de uma saída. E essa saída tem a ver com o Oliveira, volante de 28 anos de idade, que não era aproveitado no Cruzeiro, foi emprestado no início desse ano para o Valladolid e virou titular absoluto e peça fundamental no acesso da equipe do Ronaldo Fenômeno da segunda para a primeira divisão. O Valladolid conseguiu a garantia da promoção a uma rodada do fim. Inclusive joga nesse domingo e se vencer sua partida se sagrará campeão da segunda divisão. A história do Oliveira por lá é legal. Ele estreia entrando aos 41 minutos do segundo tempo e o seu time perde. A partir daí ele não perde mais. São 10 partidas, 8 como titular, com 7 vitórias, 2 empates e só aquela derrota na estreia. Diante dessa evolução do Valladolid, o time pegou força, garantiu acesso e tudo caminha para que seja campeão. A grande pergunta é, ele será ou não comprado pelo Valladolid? A intenção do Ronaldo é adquirir o jogador em definitivo com o Cruzeiro, mas não há um preço fixado para compra. Vai depender muito das condições do negócio que o Alexandre Matos e o Pedrinho BH impuserem. O fato de o Oliveira não ter passaporte europeu contribui de maneira negativa, até porque o Valladolid vai precisar bem em como utilizar a vaga dos estrangeiros, agora que está na primeira divisão. Só para completar sobre a Raposa, o Cruzeiro tentou contratar o volante Christian, que pertence ao Atlético Paranaense, negociação praticamente esgotada e encerrada, isso porque a relação entre os clubes já não é boa e o Furacão não tem a intenção de se desfazer do seu volante. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro com um baita lucro em relação ao zagueiro Júnior Alonso. Júnior Alonso que está contratado, ele inclusive postou uma foto nas últimas horas, tomando um chimarrão no Paraguai enquanto curte um período de férias ao lado de um galo, obviamente para deixar ainda mais animado o torcedor atleticano. A história do Atlético e do Júnior Alonso começa em 2020, quando ele é comprado do Lille por 20 milhões de reais. 2 anos depois, ele é vendido para o Krasnodar por 47 milhões de reais. Em 2023 ele volta por empréstimo, custa 1 milhão de reais. E agora está sendo comprado em definitivo por 6 milhões e 700 mil reais. Ou seja, o saldo do Atlético entre idas e vindas do Júnior Alonso é de 22 milhões de reais positivo. Isso sem falar em todos os ganhos esportivos das 2 primeiras passagens do zagueiro, que é muito bom defensivamente e também contribui bastante na saída de bola e especialmente no jogo aéreo. Quero falar agora sobre uma proposta do Brentford pelo meio-atacante Luiz Guilherme do Palmeiras. A informação foi trazida pelo nosso palestra e dá conta de que o Brentford prepara uma proposta para o Palmeiras. Eu vou avançar em cima da notícia do pessoal que cobre o Verdão. Essa oferta já chegou ao Palmeiras e é de 30 milhões de euros, que hoje equivalem a 168 milhões de reais. Há um ponto extremamente positivo nessa proposta, o Brentford topa deixar 20% do valor de uma venda futura para o Palmeiras, o que interessa demais, porque imagina-se no Palmeiras que o Luiz Guilherme tem enorme potencial para ir para o Brentford e depois se mudar para um clube ainda maior. Não há uma resposta definitiva do Palmeiras. Verdão ainda está pesando os prós e contras, especialmente porque já vendeu o Endrick, 60 milhões de euros, e vendeu também o Estevão, 65 milhões de euros. Como o Luiz Guilherme já tem 18 anos de idade, se essa proposta for aceita, o meio-atacante vai embora na metade do ano, agora no mês de julho. Então os prós e contras estão sendo pesados. Atleta cuja multa é de 55 milhões de euros,
Palmeiras é dono de 80% dos direitos econômicos do Luiz Guilherme, o contrato só se encerra em dezembro de 2026. Só para arrematar em relação ao LG, 16 jogos na temporada, 1 gol e 1 assistência, é aquele que teve mais dificuldades para se firmar entre os titulares, especialmente porque a concorrência dele é com o Rafael Veiga, alguém com muito moral dentro do Verdão. E aí, só para completar de vez, o Brentford, que é o time interessado no Luiz Guilherme, está indo para a 4ª temporada seguida perdão, na primeira divisão do futebol inglês e promete investimentos pesados. Nos últimos dias o clube fechou a compra de Igor Thiago, centroavante que já foi do Cruzeiro e estava no Clube Bruges, negócio de 37 milhões de euros. Bora falar agora sobre Luiz Zubeldia. Confesso que eu até me assustei quando li sobre a possibilidade de o Zubeldia se tornar técnico da seleção argentina. Aí eu pensei, mas como assim? O Lionel Scaloni foi campeão da Copa do Mundo. Fui me aprofundar nessa história e descobri que desde o fim da Copa do Mundo o Scaloni cogita a possibilidade de deixar a seleção, desgastes internos, enfim. Agora há um novo movimento indicando que existe a possibilidade de o Scaloni deixar a seleção argentina depois da Copa América, que começa nos próximos dias. E lá na Argentina especula-se que Luiz Zubeldia, o técnico do São Paulo, seria o mais cotado para assumir o lugar do Scaloni na seleção argentina. Isso pro torcedor do São Paulo é um baita desespero. Já foram ao longo da história 6 treinadores que deixaram o São Paulo para dirigir seleções diferentes. 3 deles de forma recente. O último, todo mundo se lembra, Dorival Júnior, que no início dessa temporada aceitou uma proposta para trabalhar na CBF Seleção Brasileira. Um pouquinho de tempo atrás, a gente teve o caso do Bausa, Edgardo Bausa, que foi para a seleção argentina, e do Juan Carlos Osorio, que foi dirigir a seleção mexicana. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol, alguém que fica na Barra Funda. Essa pessoa assegura que não há nenhum movimento nesse sentido. Ninguém procurou o São Paulo para falar sobre Luiz Zubeldia, nem seleção argentina, nem outras seleções. E que há tranquilidade, até porque o Zubeldia acabou de chegar no São Paulo, está super adaptado. São 8 partidas com 6 vitórias e 2 empates. Só para completar, multa rescisória do técnico recém-contratado é considerada alta. O São Paulo demonstra tranquilidade em relação à situação. Só para completar de vez em relação ao São Paulo, confronto dessa noite contra o Tadieres, valendo a primeira colocação no grupo, e o Zubeldia apresenta bom retrospecto contra o adversário dessa noite. São 6 partidas com 4 vitórias e 2 empates, ele nunca foi derrotado. E a saideira sobre o tricolor, 47 mil ingressos vendidos para esse jogo, e James Rodrigues no Celta pode subir no telhado. É que por lá, no Celta, esse salário de 1,5 milhão de reais por mês a que tem direito o James Rodrigues só é pago para o astro do time, o Iago Aspas, que é também jogador da seleção espanhola. Bora falar agora sobre Michael, o atacante do Al Hilal, que parece estar de saída, tem o Flamengo como grande favorito. E a negociação pode custar bem mais barato do que se imaginava. Raíza Simplício trouxe a informação de que o contrato do Michael lá no Al Hilal não se encerra em junho do ano que vem, e sim em janeiro. Ou seja, a partir de agosto ele já poderia assinar um pré-contrato, o que muda radicalmente as condições de qualquer negociação. Em vez de gastar um caminhão de dinheiro para contratá-lo, basta ao Flamengo mostrar para o Al Hilal que já pode assinar esse pré-contrato a partir de agosto, para que a negociação certamente custe menos. Tinha gente falando em 3,5 milhões de euros ou 20 milhões de reais. Não acho que o Flamengo vai desembolsar tanto dinheiro, sabendo que em poucas semanas ele já pode assinar esse pré-contrato. De qualquer forma, o Michael não deve seguir no Al Hilal. A ideia do clube saudita, que é dirigido pelo Jorge Jesus, é contratar estrelas mundiais para tornar ainda mais em evidência o campeonato local. Ederson, goleiro do Manchester City, Casemiro, volante do Manchester United, são algumas das possibilidades para clubes sauditas para a próxima temporada, que se inicia no mês de agosto. E é diante desse cenário que o Michael não deve permanecer no clube. Operação interesse do Cruzeiro a Raposa já abriu conversas com os representantes do Michael, mas o Michael vai dar preferência ao Flamengo. Se o Fla assim quiser, existe uma possibilidade real dele ser contratado na metade do ano. Só para completar sobre o Flamengo, contei agora há pouco sobre a vitória por 3-0 contra o Milionários, com direito a gols do Pedro, gol contra, e 64.268 torcedores para uma renda de 2 milhões de reais. Bora fechar o vídeo para te contar qual a chance de Roger Guedes virar reforço do Corinthians.
Essa especulação que existe há bastante tempo ganhou ainda mais força depois que o Roger Guedes e o Gabriel Pereira estiveram na Neoquímica Arena na noite dessa terça-feira assistindo a vitória do Timão por 3-0 contra o Racing, resultado que garantiu ao Corinthians a primeira colocação no grupo e, por consequência, a passagem direta para a fase de mata-mata da Sul-Americana. Pois bem, Roger Guedes esteve na Neoquímica Arena, assistiu ao jogo de um camarote, foi festejado por torcedores e ainda fez vídeos e uma série de fotos demonstrando o carinho que tem pelo time. A passagem dele pelo Corinthians foi espetacular. Conversei durante a manhã dessa quarta-feira com o empresário dele, o Paulo Pitombeira, para perguntar se existe alguma chance de a negociação acontecer. Antes da resposta, deixa eu só te contar o que disse o Antônio Oliveira, treinador do Corinthians, depois da partida, quando perguntado sobre o Roger Guedes, abre aspas: quem não gostaria de ter o Roger Guedes? Se puder, que fique por aí. Gosto muito dele, é um jogador de grande talento e qualidade. Mas torcedor corintiano não deve ter muita expectativa, pelo menos por agora. É que o Roger Guedes tem contrato com o Al Rayyan até 2027, são mais 3 anos de contrato, e por lá ele ganha 5 milhões de reais por mês. Ainda que o Corinthians fizesse uma loucura e passasse a bancar 2 milhões de reais mensais, que seria o maior salário do elenco ao lado do Igor Coronado, o Roger Guedes ainda precisaria abrir mão de quase 60% dos seus vencimentos. Temporada inicial do Roger Guedes no Catar foi espetacular. 26 jogos, 23 gols e 5 assistências. Ele é tratado como um grande craque do time e um dos principais da Liga Catar. Dessa maneira, fica praticamente impensável que alguém consiga convencer o Al Rayyan a liberá-lo, a menos que seja por uma fortuna. E diante desse cenário, com a condição financeira complicada do Corinthians, dá para dizer que o Roger Guedes voltará, mas voltará num futuro um pouco mais distante. Para completar os gols do Corinthians, Garro numa cobrança de falta muito bonita, segundo gol contra do Ferreira e o terceiro do Igor Coronado, outro golaço. O Igor Coronado, enfim, jogando bola, defendi bastante a contratação dele, espero que ele continue jogando em alto nível. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos à tarde, tchau!